Por inversão e gentileza do nobre deputado Leide Lopes, com a palavra, deputado Zé Teixeira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senhoras e senhores. Esse debate que trazemos aqui para casa é um debate muito interessante. Eu dou 100% de razão ao deputado Pedro Kemp e também quero parabenizar o presidente Lula por ter vindo aqui em Mato Grosso do Sul, no JBS, carimbar as picanhas que estão indo lá para a China. Sem problema, isso aí é coisa que ele deve fazer, isso precisa de fazer, e ele, como presidente da República, nada mais está fazendo o seu dever de casa de ajudar o setor que produz e que sustenta esse país de pé. Só que eu quero deixar afirmado que não é a primeira carne que está indo para a China. No período em que a Tereza Cristina foi ministra da Agricultura, foi o período que mais a China comprou carne no Brasil, e ainda tinha 72 países que compravam carne do Brasil. Quando ela saiu do Ministério, ela deixou 176 países credenciados para comprar carne do Brasil. Então, eu não vejo nada de mais e nem de menos o presidente vir aqui numa empresa grande, né, do JBS, e anunciar e carimbar as picanhas, maravilha, muito bonito, bonito o papel do governador Eduardo Riedel de recebê-lo, certo? Agora, quando falo nessas questões indígenas, eu tenho algumas diferenças a retratar. Primeiro, não é os índios o culpado de nada disso, e nem o produtor rural que veio para cá, como eu vim há 65 anos, menino com 22, e adquiria a terra legítima, titulada pelo Estado de Mato Grosso, sem a divisão, e paga no Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, que hoje o título está aqui na Agraer, qualquer pessoa pode pegar. Em 1923, 24, os índios eram proprietários da terra. Eles recebiam o título, as etnias, e não o índio José, ou o índio João, ou Maria. Eles recebiam um título emitido pelo governo, igual qualquer produtor rural. Só que lá em 23, a Jaguapiru e a Bororó recebeu um título de 3.400 hectares com 83 famílias. As famílias cresceram e hoje tem 10, 15 mil indígenas, e o tamanho da terra é um só. Agora, eu discordo plenamente do deputado Pedro Kemp, porque assim como no período do Bonelli, certo? Quando fez as maiores reformas agrárias desse estado, a fazenda Eldorado, a fazenda lá, 10 mil alqueires de terra lá na beira do saudoso criador de zebu, lá meu amigo pra caramba, me fugiu o nome no momento. Por que não pegou essa terra da Paiquê, certo? Não comprou e não deu para os índios, porque os índios guaranis e caiuás, ele andou no fundo do Mato Grosso do Sul inteiro. Eles eram o único serviço que tinha aqui era a exploração da erva mate, da mate laranjeira. Eles trabalhavam nos ervais no estado inteiro. Por que não comprou a terra do boi, que é da família Junqueira e Almeida Prado, e não deu para os índios? Não, tirou 23 pessoas, pai de família, com as suas casas, tudo legalizada, tudo arrumadinha, certo? E entregou para os índios, vai lá hoje ver o que virou esses 1.200 e poucos hectares. E as famílias que foram lá para a fazenda Paiquê, elas foram para lá e não tinha luz, não tinha estrada, não tinha nada dividido, simplesmente hoje passa fome em Dourados e não tem como estudar um filho porque tiraram a sua renda. E lá no Panambi, está lá, esperando 1.500 anos para a peroba nascer e crescer, porque quando eles não arrendam, porque agora parece-me que o Lula autorizou os índios também arrendar a terra. Então, o que o deputado Pedrocian falou, não precisa de procurar terra, não precisa, não tem necessidade.
Tem um amigo meu, um português, na beira do Rio Brilhante, que o título dele é de 1856, antes da proclamação da República. Ele está lá há mais de 70 anos trabalhando e produzindo. Os índios brigaram lá em Douradina, atravessaram o rio e invadiram a fazenda dele. Proibiram dele colher a soja, proibiram dele plantar o milho, porque entra, aí tem todo o amparato e o apoio 100% da Polícia Federal. Porque as questões indígenas não dependem do governo estadual, não dependem da segurança pública, e alguns ministros proibiram. O Caravina, que é delegado, sabe, proibiram, invadiu, tem que deixar invadido. Não pode tirar. Agora, ai de nós, branco, eu não sou muito branco, não, mas ai de nós, branco, que invadiam a terra do índio, no outro dia está lá a Polícia Federal metendo a borracha e tirando. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas. Então, quando o JBS vem aqui fazer esse investimento, tem que saber, que eu vou evitar de falar, como que foi construída essa planta. Vê que governo que foi construída essa planta e a forma que ela foi construída com subsídio, que tirava o boi daqui como se fosse carne, pagava 4 e recebia 12 em São Paulo, comprava com ICMS e vinha aqui para construir essa planta. Então, meus amigos, a história, ela não tem como você tampar o sol com a peneira, não existe como tampar. A obrigação dele, nosso presidente, que eu respeito muito, já tive a oportunidade de conversar com ele mais de 2 ou 3 vezes, só que ele não pode ter o tratamento diferenciado. Ele vai lançar o plano Safra, ele lança 2 planos. E ele sentou na frente de uma repórter, e quando falou, mas por que o senhor lançou 2 planos? Um plano para o agronegócio maior e um plano para produção familiar. Ele falou, não, esses fazendeiros nunca votaram em mim. Nunca votou em 2000, nem votou em 2010. Falou lá para o repórter. Quer dizer, eu acho que aí não é correto, porque é com o dinheiro da produção. Primeiro que a produção nos alimenta, certo? E o índio, ele não tem o direito. Eu peguei meus tratores e fui na reserva indígena e gradiei lá mais de 150 hectares, peguei a semente e dei para os índios. No outro ano, o procurador federal foi lá e proibiu de fazer. Então, nem plantar, eles deixam que os índios conseguem plantar, porque o índio, qual é a diferença do branco e do índio? Nenhuma. Por que ele não pode ser proprietário? Não sei. Por que ele não deixa de ser tutelado? Porque se o governo federal é o tutor dele, então quando invadisse as propriedades que está aí titulada há mais de 50, 60, 70 anos, não precisaria. É só o governo falar, ó, vocês vão lá, a Polícia Federal vai lá e tira os índios com o maior respeito e deixa o produtor trabalhar. Agora, quando propõe isso aí, que o Eduardo é parceiro, deputada Mara, eu quero parabenizar o Lula, eu quero parabenizar o governador Eduardo Riedel, mas não tem necessidade de procurar terra. Vai ali no Rio Brilhante, está lá a fazenda do português invadida, está lá a fazenda da família do seu Silveira invadido, vai lá, tinha cheio de boi, cheio de vaca, criando cruzamento industrial, e está lá hoje um capoeirão, sem uma produção, sem um pé de mandioca. Vai lá, acerta com a família Silveira, que é 500 e poucos hectares, e mais 500 e poucos do meu amigo lá, o seu Raul, certo? Paga um título de 1856, foi emitido lá na Paulista e registrado lá em Miranda, que acho que era o município que registrava documento naquela época. Então, o que eu estou dizendo aqui, que não tem presidente para 2 tipos de pessoas. É presidente para o negro, é presidente do branco, é presidente do amarelo, é presidente do pobre, é presidente do rico, é presidente de quem trabalha, de quem produz, porque se não tiver trabalho e não produzir, não tem ninguém para pagar imposto, como é que sustenta dos índios?
Como é que dá a cesta básica para os índios? Que o governo dá uma cesta básica, com 10 dias acaba, o governador Rídio tem que completar. Então, eu tenho a impressão, e parabenizo, e que Deus abençoe ele, mas não precisa procurar terra. Eu vou pegar uma relação de fazenda invadida, certo? E vou pegar e trazer para o presidente. Presidente, o Dácio Queiroz, seu Pio morreu sem saber se ia resolver. Veio para cá menino, antes de 1960, está lá fazendo tudo invadido. E sabe quem invadiu? Porque o índio Guarani, ele fala o Tupi Guarani, e ele é daqui, ele é do Paraguai, quem invadiu a fazenda do seu Pio foi os índios do Paraguai, atravessaram o APA e invadiram a fazenda. Como eles têm a língua Tupi-Guarani e fala correntemente e fluente, invadiram a fazenda, está lá. E seu Pio morreu e os filhos estão aí sem poder entrar na fazenda. Só que eu estou falando e provo. Eles não entram na fazenda, mas os índios conseguem arrendar as fazendas para outros e tirar a inscrição dentro da fazenda, que não é dono, e vender a mercadoria. Isso está certo? Não. Está errado. Falta de respeito, falta de cumprir a lei, porque a lei não é para um só, a lei é para todos. Se todos nós somos iguais perante a lei, se existe o poder do índio invadir, como antigamente, você tem que ter um coeficiente de produção, você tem que fazer. For lá na Tengi, se vocês colocar lá calango verde, não amadurece, porque a terra é ruim demais. Até hoje está lá mais de 2.000 famílias. E a terra está sendo discutida pelo empresário japonês, na sua região, no seu município. No seu município, você é testemunho do que eu estou falando. Até hoje não resolveu a desapropriação daquela fazenda lá. Até hoje. Até hoje não resolveram, até hoje não pagaram, como até hoje não resolveram o município de Novo Horizonte do Sul, que desapropriaram da Someco. Tem uma ação lá, mais de 30 anos, de mais de 300 milhões, porque está lá uma cidade que é do Novo Horizonte do Sul, mas nunca pagou. Desapropriou, mas nunca pagou. E a TG é a mesma coisa. Então, eu vim aqui. Não é contrariar o meu presidente Lula, não é contrariar a planta do JBS, não é contrariar a venda aqui da picanha para a China, não tem importância. Aqui a gente come abóbora, está bom demais. Eu queria dizer que nós temos que fazer jus à melhor ministra que houve nesse país da agricultura, chama-se Tereza Cristina, porque ela administrou o ministério para rico, para pobre, para classe média, deu os títulos da reforma agrária, entregou, agora está passando um modelo para os municípios entregar, para dar dignidade. O que adianta você ser dono de um pedaço de terra há 30 anos e você não ter a escritura? Você não poder hipotecar, você não poder ir lá tirar seu dinheiro do banco. Então, o que mais precisa do presidente Lula é dar dignidade ao pobre, ao médio, ao rico que paga imposto, às pessoas que produzem, certo? Porque eu não concordo que venha aqui e dizer que é um grande feito. Esse grande feito, ele podia ter feito no primeiro governo dele, no segundo governo dele. Se ele está fazendo no terceiro, amém. Que ele possa pegar e acertar a vida de quem aí está aí sofrendo há mais de 30 anos, com as suas fazendas invadidas, seu direito de entrar para plantar. É igualzinho que eu falei do Panambi. As pessoas que estão, os índios estão lá sem produzir, e as pessoas que estão lá, por que não deram a fazenda para ir para os índios? A terra é igual, é a mesma coisa. Para que tiraram os coitados dos colonos, que estavam lá há mais de 50 anos, derrubaram o mato, criaram suas famílias, muitos morreram lá mordidos de cobra, e aí, fez um grande negócio, compraram a fazenda Terra do Boi e deu para os coitados. Sem nada, sem a casa, sem luz, sem estrada, sem nada, venderam. E estão hoje passando fome lá na cidade de Dourado e os 1.200 hectares de capoeira lá no Panambi. Então, é isso que eu queria colocar aqui. Vou te permitir uma parte, já que Vossa Excelência me concedeu o seu tempo. Deputado Zé Teixeira, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela sua fala, que é um vasto conhecedor do assunto e, principalmente, um assunto pertinente para esta casa. Eu acompanho para e passo essas questões desde que eu cheguei nesse parlamento.
essas questões. E, em alguns momentos, nos preocupava, porque a gente sempre ouviu falar muito de reforma agrária, mas viram pessoas famílias sendo colocadas e assentadas em cima de terras, sem a mínima estrutura, sem fazer nada, passando dificuldade. E depois, com o passar do tempo, essas pessoas que eram assentadas, elas começaram a perceber que elas não tinham aptidão para mexer na terra, e elas queriam voltar para a cidade. E aí o que aconteceu? Essas pessoas comercializavam. E aí aquele outro cidadão, aquela outra família que tinha aptidão, vendeu às vezes sua casa, o único imóvel que tinha na cidade, para comprar um pedacinho de terra, e já estava lá 10 anos, vivendo com a sua família em cima daqueles lotes e cumprindo o compromisso e os itens da reforma agrária. Como o assentamento de Itamaraty, por exemplo, que quando eu cheguei aqui nesta casa, tinha 840 ações de reintegração de posse para tirar 840 famílias dos lotes, jogar novamente para a beira da estrada, acampadas, e aí para poder tirar as outras pessoas que estavam e colocar lá. Eu comecei a discutir isso aqui, deputado, e fui então, encampei aqui a Comissão de Direitos Humanos e fui a Brasília participar lá de uma reunião, uma audiência pública que tinha na Câmara Federal, e lá me surpreendi quando estava tramitando naquela casa um projeto que era exatamente para não titular essas terras, para que esse coitado que foi colocado lá, assentado, ficasse o resto da vida dele de pires pedindo para o governo: olha, se você não caminhar por aqui, nós vamos tirar sua terra, se você não caminhar por ali, nós vamos tirar sua terra. Aí houve uma coragem, começou com o governo Michel Temer, no ano que ele assumiu, que numa canetada ele titulou mais de 75 mil lotes no Brasil, e aí obviamente que veio a ministra Tereza Cristina com o ex-presidente Jair Bolsonaro e começaram a liberar isso para os municípios viabilizar essa titulação, que é onde as pessoas hoje se sentem confortáveis em saber que elas estão tituladas, estão na sua terra e podendo trabalhar para sobreviver acima de tudo, mas com dignidade, tendo condições de poder fazer. Então, quero só corroborar com a sua fala, e, obviamente, a gente acompanha esse par e passo, que não adianta, se não der fazer a reforma agrária, só apenas der a área e não der dignidade para as pessoas trabalharem e condições para fazer, vão ficar sofrendo e camelando em cima de área. Muito obrigado. Deputado, eu vou incorporar a parte de Vossa Excelência e acho que isso aí é correto, porque a pessoa que está na terra há 10, 12 anos tem que receber seu título, tem que trabalhar. Eu sou de acordo que desapropria a terra e pega os índios e titula os índios. Deixa eles, porque o índio já tem dentista, tem farmacêutico, tem enfermeira, tem professor, tem tudo, porque é só estudar, porque o Murilo tem uma faculdade, estendeu uma faculdade dentro da reserva indígena para estudar, e estão estudando. Eu converso com muito advogado, muito professor indígena. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria... Eu não sei se é pertinente a mim, mas vou fazer. Eu vou fazer um requerimento para o BNDES para saber a dívida do JBS no BNDES. Porque quando fala que ele vai investir aqui, na minha visão, 150 milhões, é uma ninharia perto de 19 bilhões que o BNDES acabou de emprestar. Então, não é nem 0,5% do que o BNDES emprestou para ele agora. Fora o que emprestou lá atrás, para ele comprar uma porção de planta aqui no estado de Mato Grosso do Sul e fechar, desempregar, como tem muitos frigoríficos aqui em Carapó, Terenos, tantos frigoríficos, que ele foi lá e comprou a planta, fechou a planta, tudo que ele abria aqui, ele não repõe os frigoríficos que ele comprou ou que ele aluga, fecha, desemprega para comprar o boi mais barato de quem produz e vender mais caro da China. Então, isso aí é uma coisa muito importante, o povo saber. E eu vou fazer um requerimento para me saber quanto, se é possível, se é pertinente a mim, se não for pedir, vou pedir para um deputado federal fazer, quanto que é que o JBS deve para o BNDES.
porque me disseram, não estou afirmando, que acabou de conseguir um empréstimo de 19 bilhões. E aqui diz que vai investir 150. Não estou entendendo. Ele tinha que investir aqui 5 bilhões, porque Mato Grosso do Sul é um dos estados melhor da federação para se viver, um estado que o povo trabalha e produz, e aqui tem lugar de ele abrir frigorífico para frango, frigorífico para peru, frigorífico para tudo que ele quiser abrir aqui, ele pode fazer. Porque foi lá e comprou um frigorífico em Carapó, não, em Itaporã, comprou um frigorífico lá e foi procurar agregado para fazer um frigorífico para peru. Até agora está glu, não tem nada, fechou o frigorífico, desempregou 300 pessoas. Muito obrigado.